quando você e todo o seu grupo perto de você acredita que uma coisa aconteceu, mas aquilo não aconteceu de verdade. Pois é, hoje a gente vai falar sobre o efeito Mandela. Oi, eu sou a Vi e você está assistindo o Histórias. Você se lembra do Nelson Mandela falecendo na prisão lá nos anos 80? Pois é, pode perguntar aí até para pessoas próximas de você se elas lembram desse ocorrido. E se eu te dissesse que ele não aconteceu? Nelson Mandela faleceu em 2013. Então por que as pessoas têm essa memória completamente errada? É daí que vem o nome Efeito Mandela. O termo Efeito Mandela foi criado em 2009 pela pesquisadora Fiona Broom. Ela percebeu que, através de pesquisas que eram realizadas, muita gente comentava sobre a mesma coisa, que Nelson Mandela havia falecido nos anos 80. Uma galera dizia até lembrar de reportagem na televisão e tudo mais. Porém, Nelson Mandela faleceu aos 95 anos, em 2013. E isso é um fato que é difícil você contrapor. Foi aí que Broom percebeu que aquilo não era um caso isolado, era um fenômeno coletivo. Depois que esse termo se popularizou, muitas coisas começaram a aparecer. Por exemplo, sabe o Monopoly Man? Aquele bonequinho do Monopoly. Muita gente acreditava que ele usava óculos ou binóculo. Eu mesma acreditava nisso também, gente. Até perceber que ele nunca teve em nenhuma das criações do jogo. O Pikachu, por exemplo. Muita gente acredita que a cauda dele é preta, mas ela sempre foi amarela. E até em Star Wars, na frase mais icônica de toda a série, onde é dito: Luke, I am your father. Eu sou seu pai. Mas ele não fala exatamente isso. Ele diz: No, I am your father. Então, não, eu sou seu pai. Ele não menciona o nome do Luke em momento nenhum. Eu nunca me unirei a você. Se você soubesse a força que tem o lado negro. Obi-Wan nunca lhe falou o que aconteceu com seu pai. Ele me contou bastante. Ele me contou que você o matou. Não. Eu sou seu pai. E agora a gente vai entender por que no cérebro isso acontece. A nossa memória não funciona como uma gravação de vídeo ou de filme. O que acontece é que a nossa memória funciona por fragmentos. E assim, ela vai se complementando. O nome desse fenômeno é memória reconstrutiva. Então, as pessoas não estão mentindo. Elas acham mesmo que aquilo é verdade. E por conta desses fragmentos e o cérebro tentando complementar tudo isso, é que esses erros podem acontecer. Então, a gente já sabe que o cérebro humano odeia lacuna. Então, tudo que tiver faltando ali, assim como a gente mencionou no vídeo do álbum da Copa, você pode clicar aqui e dar uma olhada, a gente já sabe que ele não gosta de nada faltando. Então, provavelmente, no caso do Monopoly, a gente pensa no personagem como aquela estética aristocrática, banqueiro. Então a gente imagina um bigode, um terninho, uma gravata e um binóculo, um monóculo ou um óculos. É por isso que o nosso cérebro complementa, porque a gente só tem fragmentos daquela impressão. Então, seja imagens, sensações, sentimentos, é assim que ele complementa. E isso é chamado de processamento top-down. Ele usa um conhecimento prévio para processar aquilo que ele vê. Outro fator muito importante é o false recognition. Então, o nosso cérebro sente que ele lembra de algo, mas não necessariamente é daquela forma. Ele está confundindo com memórias parecidas. No caso do Star Wars, por exemplo, é onde esse fenômeno acontece. A frase original, ela não contém o nome do Luke, mas quando a gente fala fora de contexto, não parece que tem alguma coisa faltando? No, I am your father. Fica meio difícil, né? Meio estranho. É por isso que o nosso cérebro deseja complementar isso de uma forma que faça sentido. E aí, essa memória foi reorganizada na sua cabeça para parecer um pouco mais clara. E existe um outro fator social muito poderoso. Por que a gente leva tanto em consideração a questão de identificação?
você acredita muito mais em alguma coisa quando uma outra pessoa diz que aquilo aconteceu ou que aquilo é bom. Então é daí que surge a memória coletiva. Não é uma conexão direta entre todos os cérebros, não, tá? O que acontece é que quando uma pessoa fala que aquilo aconteceu, que ela se lembra daquilo, você tende a acreditar. A confiança naquela lembrança, naquela memória, aumenta muito. E esse fenômeno é chamado de conformidade de memória. Ou seja, as nossas lembranças são diretamente influenciadas pela lembrança dos outros. E tem outro detalhe. Nosso cérebro prefere as histórias mais simples e claras. Então, quando uma memória parece incompleta, ele tenta complementar e reorganiza tudo o que ele lembra, aqueles fragmentos que eu comentei, para transformar aquilo numa narrativa um pouco mais lógica. Isso ajuda muito na compreensão que a gente tem no mundo desde a infância, mas também pode distorcer um pouco das memórias que você tem. E existe um ponto muito importante dentro de tudo isso, que enxergar não é só enxergar, perceber não é só perceber. Existe um sistema muito complexo dentro do nosso cérebro para isso. Então nós enxergamos, interpretamos, percebemos. A gente sabe, principalmente aqui na Visare, que quando você tem mais clareza do mundo, quando você enxerga de verdade, é uma das formas de perceber melhor a realidade que você tem ao seu redor. E é algo que a Visare defende todos os dias. O efeito Mandela mostra algo muito fascinante, surpreendente. Então que a nossa memória é importantíssima, mas que ela também pode ser falha, mesmo quando alguém concorda com você. E talvez a pergunta não seja por que a gente lembra errado. Quantas coisas eu tenho certeza absoluta, mas que podem estar erradas? E eu deixo essa reflexão aí com você. Esse foi o Histórias de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não se esquece de clicar aqui para ver os nossos outros vídeos, tem muitos vídeos interessantes, de seguir a gente nas redes sociais, se inscrever no canal para não perder os próximos, tem muito conteúdo bom. Eu, se fosse você, ficava por aí. E deixar o seu like se você gostou. É isso, um beijo e até a próxima!